Na sessão de fotos da família, minha filha de 6 anos sentou-se na primeira fileira, sorridente. Quando recebemos os cartões de Natal prontos, ela havia sido apagada de todos eles. Ao ver aquilo, caiu em lágrimas, perguntando o que tinha feito de errado. Eu não gritei, mas agi. Na manhã seguinte, minha mãe abriu seu presente e empalideceu. A pilha de cartões estava sobre a mesa de jantar, brilhantes e perfeitos. Ela sorria como se tivesse organizado uma exposição de arte. Olha só, disse, erguendo um para que a luz realçasse o brilho. Minha filha, Júlia, correu até a mesa. Ela adorava fotos, qualquer coisa que a fizesse sentir parte da família. Seus dedinhos agarraram um cartão antes que eu pudesse impedir. Mas o sorriso desapareceu rápido. Ela inclinou a cabeça, apertou os olhos, procurando entre os primos e avós. Jesse e Ryan, os filhos da minha irmã Becky, apareciam logo na frente, de sapatos engraxados e cabelo cheio de gel. Becky e o marido, Jason, estavam atrás, posando como capa de revista. Até meus pais estavam lá, com seus sorrisos forçados. Mas Julia não. Não estava cortada, nem escondida atrás de alguém. Simplesmente apagada. Cadê eu? Ela perguntou baixinho. Meu peito apertou. Eu me lembrava bem, naquele dia, ela estava na primeira fila, de vestido amarelo com margaridinhas, segurando a mão de Jesse para ter coragem. Talvez seja só esse, murmurei, pegando outro cartão. Júlia também pegou, depois mais um, e outro. Sua respiração acelerava. Virei vários, rezando para que ao menos um tivesse escapado. Mas todos eram iguais, Júlia apagada, como se nunca tivesse feito parte da família. Por um instante, me agarrei à negação. Talvez erro da gráfica, um defeito na impressão. Até que vi os sinais, o chão atrás de Jessie copiado e colado onde os sapatos dela haviam estado, uma sombra borrada, alongada de forma estranha. A mão de Jessie parecia recortada, como se tivesse segurado alguém que não existia mais. O frio percorreu minhas veias. Aquilo não era erro. Alguém pagou para removê-la. E claramente dedicaram esforço para isso. Júlia folheava cada vez mais rápido, as mãos tremendo. Talvez eu esteja escondida, talvez seja muito pequena, talvez atrás de alguém. Sua voz falhou. Ela largou os cartões na mesa, os olhos marejados. Então veio a pergunta que me destruiu: por que eu não tô em nenhum? Abracei-a forte, sentindo seu corpinho estremecer. 6 anos. 6. Ela não deveria saber o que é ser apagada. Mas agora sabia. Eu queria gritar, rasgar aquelas mentiras brilhantes, esfregar na cara da Becky. Mas segurei a voz, o maxilar doendo de tanta força, porque o silêncio pesava mais. Do outro lado da sala, minha mãe ajeitava um cartão na lareira como se nada estivesse errado. As cores ficaram tão limpas este ano, comentou, satisfeita. Meu celular vibrou, mensagem no grupo da família. Agora a foto da Becky finalmente está uniforme. Uniforme, como se minha filha fosse uma mancha a ser removida. Júlia enxugou o rosto na manga, ainda olhando ao redor, a voz trêmula, mas eu estava lá, por que não estou agora? Ninguém respondeu. Meu pai pigarreou, a gente só queria deixar arrumado. Minha mãe suspirou, como se fosse óbvio, conversamos, eu, seu pai e a Becky. Achamos melhor assim. O vestido dela não combinava, ela destoava, estragava a foto. Não é nada pessoal. Os lábios de Júlia tremeram, suas bochechas coraram. Mas eu estava sorrindo. O silêncio que seguiu foi sufocante. Abracei minha filha com mais força, a fúria gelada e cortante correndo sob minha pele. Eu não gritei. Não dei o espetáculo que eles esperavam. Mas, por dentro, fiz uma promessa: seria a última vez que apagariam minha filha. Os cartões brilhavam sob a luz, cada uma mentira polida. E eu já sabia exatamente o que faria em seguida. Na manhã seguinte, minha mãe abriu seu presente e empalideceu. Becky sempre foi um investimento. Eu, o trabalho. Tudo começou cedo,
Ela teve aulas de piano, eu fiquei com o esfregão. Ela tinha treinos de futebol 3 vezes por semana, eu esfregava o chão da cozinha. No ensino médio, o padrão já nem era escondido. Quando a vovó começou a ter dificuldades para subir escadas, a quem eles chamavam? Megan, ajuda sua avó a subir. Megan, garante que ela coma. A desculpa da Becky era sempre a mesma: a agenda dela está cheia. Claro. A agenda da Becky era sagrada. A minha estava sempre disponível. Uma vez pedi para entrar no clube de teatro da escola. Meu pai nem ergueu os olhos do jornal: a Becky já tem 3 atividades. Você quer nos falir? Minha mãe riu: você já aprende bastante limpando a casa. Pois é. Nada como uma infância bem equilibrada para quem se especializou em tirar mofo. Essa foi minha infância, Becky me polindo até eu ficar invisível. Quando Becky casou com Jason, o investimento deu retorno. Meus pais brilharam como se tivessem criado realeza. Deram a eles uma bela entrada para a primeira casa, depois ajudaram com móveis novos, depois bancaram reformas na cozinha. Eu vi tudo em silêncio amarga, mas até um pouco divertida. Parecia que Becky tinha ganho uma medalha olímpica só por dizer sim. Então, quando me apaixonei nos meus 20 e poucos anos, pensei que talvez, só talvez, me tratassem como algo além de uma empregada com batimentos cardíacos. Mas não. O nome dele não importa, vamos chamá-lo de o desaparecido. Namoramos há alguns anos. Não éramos casados, mas planejávamos morar juntos. Um dia, sentei na mesa da cozinha e, com cuidado, pedi ajuda aos meus pais. Não um depósito. Não uma casa. Apenas um pouco de apoio com o aluguel. Becky tinha ganhado uma casa. Eu só pedia um apartamento. Você não precisa, disse minha mãe, seca. Fique aqui. Tem espaço, não tem? O que ela queria dizer era: fique aqui, continue cozinhando, limpando, cuidando da vovó. Continue útil. Engoli o amargo e sorri: tá bom. Mas me mudei mesmo assim. Era um apartamento minúsculo, mal cabiam 2. O aluguel devorava metade dos nossos salários. Os móveis eram de segunda mão, rangentes, tortos. Mas liberdade não precisa de cortinas combinando. Ainda assim, eu voltava. Velhos hábitos custam a morrer. Eu ajudava a vovó nas refeições, fazia companhia, cuidava dela de um jeito que meus pais nunca fizeram. Foi nessa época que engravidei. O momento não era ideal: 2 trabalhos, contas, noites de estudo dele. Mas pensei que, quem sabe, meus pais finalmente me enxergariam. Não enxergaram. Dei indiretas, pedi com jeitinho, depois falei sem rodeios: vocês podem nos ajudar com o aluguel, só por um tempo? Tá difícil. Meu pai balançou a cabeça, já impaciente: não temos dinheiro para isso. Uma semana depois, Becky ganhou móveis novos pagos por eles. O desaparecido ficou mais 1 ano e meio depois que Júlia nasceu. Então anunciou que tinha sido aceito no mestrado fora do estado. Prometeu manter contato. 2 meses depois, tinha uma namorada nova. Júlia ainda tinha só 1 aninho. Eu fiquei sozinha e não consegui sustentar o flat com meu salário. Embalei nossas vidas em caixas e voltei para a casa dos meus pais. Achei que, pelo menos, teria o conforto do meu quarto de infância. Estava enganada. O quarto havia sido reformado, paredes recém-pintadas, cortinas novas, brinquedos empilhados no canto. Acima da cama, letras brilhantes com o nome Ryan. O quarto do meu sobrinho. O detalhe cruel: Ryan nem morava lá, só aparecia de vez em quando. Meu antigo quarto havia sido transformado em um santuário para o filho da Becky. O quarto de infância dela continuava lá, intocado, como uma cápsula do tempo. E eu? Júlia e eu fomos empurradas para o sótão. Paredes descascadas, teto inclinado que arranhava meus nós dos dedos cada vez que eu trocava os lençóis. Correntes de ar no inverno, calor sufocante no verão.
Mal havia espaço para 2 camas espremidas lado a lado. Tá ótimo, disse minha mãe quando protestei. O Ryan precisa de espaço quando vem visitar. Vocês vão ficar bem lá em cima. Então subi as caixas. Cada rangido daquele assoalho era um lembrete, eu não pertencia. No começo, Júlia era pequena demais para notar, mas crianças crescem rápido. Aos 6, ela já percebia tudo. Jessie e Ryan tinham seus próprios quartos, 2 cada um, na verdade, um em casa e outro ali. Júlia não tinha nenhum. Certa vez, ela me perguntou baixinho, por que eu divido o quarto com você? Por que eu não tenho o meu? Eu alisei seus cabelos e disse que era temporário. Menti, porque a verdade era que eu não conseguia economizar rápido o suficiente para nos tirar dali. Quase todo o meu salário ia direto para casa, comida, contas, contribuições que esperavam que eu fizesse. Eu tentava guardar dinheiro, mas nunca era suficiente. E cada vez que Júlia perguntava por que não tinha o que os primos tinham, doía mais fundo. É curioso. As pessoas acham que crueldade precisa ser barulhenta, gritos, brigas, coisas quebrando. Mas, às vezes, crueldade é silêncio. É a decisão silenciosa de financiar a casa de uma filha e negar a outra dinheiro para o aluguel. É um nome brilhante acima de uma porta onde deveria estar o berço da sua filha. É ouvir um "tá ótimo" enquanto é empurrada para um sótão. Esse silêncio é mais alto que qualquer grito. E eu sentia isso crescendo, porque o que começou comigo agora atingia Júlia. E eu não ia deixar que apagassem ela como me apagaram. Eu não sabia como ainda, mas sabia que algo tinha que mudar. Não consegui dormir naquela noite. Júlia adormeceu ao meu lado, no nosso quarto do sótão, abraçando seu coelhinho de pelúcia como se fosse o único porto seguro que tinha. Eu fiquei de olhos abertos, encarando o teto, onde manchas de água formavam desenhos no escuro. Cada estalo das vigas antigas parecia a própria casa me lembrando do meu lugar, lá embaixo de todos. Peguei o celular e abri o chat com uma amiga que trabalhava num bar no centro. Ela já tinha me dito antes que viviam precisando de gente. Eu sabia que, se aceitasse, aquilo poderia ser minha passagem para sair dali. Sem sono, sem descanso, mas liberdade nunca é barata. Meus polegares se moveram antes que eu pudesse impedir. Vocês ainda precisam de gente à noite? Eu aceito os turnos. Enviar. Foi impulsivo. Eu já trabalhava de dia enquanto Júlia estava na escola, e as noites deveriam ser para descansar. Mas eu não conseguia descansar naquele sótão. Não depois de ver minha filha chorar por causa daqueles malditos cartões de Natal. Se eu tivesse que me acabar para protegê-la, que fosse. Eu tinha terminado de esperar por migalhas de gente que nunca planejou me alimentar. Caminhei silenciosa pelo corredor até o quarto da vovó. O abajur ainda estava aceso, uma luz suave escapando pela fresta da porta. Bati de leve e entrei. Ela estava encostada nos travesseiros, óculos escorregando no nariz, resolvendo palavras cruzadas tão afiada como sempre. Não conseguiu dormir? Perguntou sem levantar os olhos. Eu ri baixinho. Você me conhece bem demais. Sentei na beira da cama, tirei um dos cartões brilhantes do bolso e entreguei a ela. Ela estudou por um momento, a testa franzida. Então viu. Ou melhor, viu a ausência. Sua boca se fechou numa linha fina. A Júlia estava lá, eu disse, seca. Primeira fila, vestido amarelo, mas aparentemente amarelo não combina com o uniforme que eles queriam. Ela pousou o cartão sobre a coberta com um suspiro. Então contei meu plano. Os turnos noturnos, o trabalho no bar, as horas que iam esculpir o que restava de mim. Eu não posso manter ela aqui, eu disse. Minha voz quebrou na última palavra. Não quando tratam ela assim. Vou trabalhar à noite. Economizar. A gente vai sair daqui. A vovó me encarou por um longo tempo, os olhos afiados sob a luz do abajur. Finalmente, disse. Você não vai precisar fazer isso. Franzi a testa. Como assim?
Ela apenas balançou a cabeça e voltou ao seu caça-palavras. Deixa comigo. Críptica, como sempre, como se fosse mais uma das charadas que ela adorava. Não insisti. Beijei sua bochecha e voltei para o sótão ainda pensando no emprego no bar. A manhã chegou rápido demais. Desci arrastando os pés, esperando outra discussão, outra bronca. Mas havia algo estranho na mesa da sala. Uma caixa pequena, embrulhada com cuidado, repousava entre as decorações que sobraram, como se sempre tivesse estado ali. Eu não a tinha visto na noite anterior. Mamãe anotou antes que eu pudesse dizer algo. Que doce, um presente da vovó, disse, com um sorriso satisfeito, puxando a fita como se estivesse abrindo um prêmio. Fiquei imóvel, Júlia espiando por trás da minha perna. Mamãe levantou a tampa. O sorriso sumiu. Puxou uma pilha de papéis, folheou rapidamente e congelou. A cor fugiu do rosto. O que é isso? Sibilou. Depois, mais alto, para todos, o que é isso? É algum tipo de piada? Meu pai se aproximou para ler por cima do ombro dela. Sua boca se abriu em choque. Meu coração disparou quando vi de relance o cabeçalho do documento, formatação legal, selos oficiais. Não era piada. Antes que eu pudesse falar, o assoalho do corredor rangeu. A vovó entrou, devagar mais firme. Ao lado dela, o advogado que eu já tinha visto uma ou duas vezes. Ela não levantou a voz. Não precisava. Não é uma piada, disse, calma. Isso é uma ordem de despejo. E eu já mudei meu testamento. A Megan e a Júlia vão ficar com esta casa. Vocês não vão receber nada. O silêncio explodiu no cômodo. Mamãe gaguejou. Papai encarava os papéis como se fossem pegar fogo. Júlia apertou minha mão com tanta força que doeu. Eu não conseguia me mexer. Então os gritos começaram. A voz da minha mãe subiu, histérica, estridente. Você não pode fazer isso. Você não está em sã consciência. Meu pai tentou outra abordagem, mais suave, quase implorando. Pense no que está dizendo. Pense na família. Mas a vovó não vacilou. Eu estou pensando na família. Estou pensando na criança que vocês tentaram apagar. O advogado pigarreou. Tudo foi redigido corretamente. Testemunhas, assinatura. Está válido. Juro que vi os joelhos do meu pai cederem. E eu? Não sabia se ria ou chorava. Depois de tantos anos sendo invisível, apagada, empurrada para sótãos e silenciada, não fui eu quem finalmente gritou alto bastante para ser ouvida. Foi a vovó. E ela tinha me escolhido. Encontrei os olhos da Júlia. Ela ainda agarrava minha mão, o rosto pálido. Mas, pela primeira vez em dias, vi algo diferente em sua expressão. Esperança. O caos voltou a crescer. Mamãe andava de um lado para o outro, papai resmungava, os dois jogando acusações como confete. A Megan te manipulou. Ela te envenenou contra a gente. Isso é abuso de idoso. A risada da vovó cortou o ar, afiada e amarga. O único abuso aqui é o que vocês fizeram com ela e com essa criança. A boca da minha mãe se fechou de repente. Meu pai desabou na cadeira, como se o ar tivesse sido arrancado dele. Júlia se inclinou em mim, sussurrando. O que está acontecendo? Beijei seu cabelo. Algo bom, murmurei. Finalmente, algo bom. Eu não sabia o que viria depois. Se tentariam brigar na justiça, inventar mais mentiras, se agarrar ao controle. Provavelmente mas naquele instante, bem ali, a maré havia mudado. A casa ficou em silêncio depois da bomba da vovó. Silêncio pesado, sufocante. Sem brigas, sem portas batendo, apenas o som perigoso de gente tramando. Meus pais quase não me olhavam. Papai se ocupava no jardim, cortando arbustos que nem precisavam ser podados. Mamãe lavava a louça com barulho exagerado, cada prato batendo como um grito sem palavras.
Júlia percebeu. Acabou agora, ela me perguntou certa noite, no nosso quarto no sótão, a voz pequena no escuro. Eu queria dizer sim. Queria mentir. Mas só beijei sua testa e sussurrei, ainda não. Porque eu sabia. Aquele silêncio não era paz. Era o som de uma tempestade crescendo. E ela chegou 3 manhãs depois. Batidas secas na porta. Oficiais. Meu peito apertou. Júlia agarrou minha mão. Mamãe correu abrir primeiro, adoçando a voz. Oficiais, obrigada por virem. Eram 2 policiais e uma mulher com prancheta serviço de proteção ao idoso. Meu estômago afundou. O policial mais alto pigarreou. Recebemos uma denúncia de possível abuso de idoso nesta residência. Precisamos falar com todos separadamente. Abuso de idoso. Claro. Eu não precisava de bola de cristal para saber quem tinha feito a denúncia. Nos separaram. Vovó foi para o quarto. Júlia levada à cozinha, olhando para trás assustada. Eu sentei rígida no sofá, enquanto mamãe cochichava no corredor palavras como confusa, segurança, preocupados. Meu sangue gelou. Eles não estavam apenas tentando me difamar. Estavam tentando me colocar atrás das grades. E se me prendessem, quem ficaria com Júlia? Não eles. Por favor, não eles. Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Você prepara as refeições da sua avó? Sim, sempre preparei. Estava sozinha com ela quando assinou aqueles documentos? Sim, mas não na hora. Quem estava com ela era o advogado. O advogado que ela mesma chamou. As perguntas não eram injustas, mas o som da caneta no papel, os olhares trocados, era como se a culpa já estivesse escrita na minha testa. Do quarto, ouvi a voz da vovó, clara e firme. Quando os policiais voltaram, o semblante deles tinha mudado. A suspeita desaparecera, substituída por algo mais duro. Eles não olhavam mais para mim. Olhavam para meus pais. E então vovó fez questão de sair do quarto. Firmando-se na bengala, mas com voz de ferro. Ninguém me forçou. Eu mesma chamei meu advogado. Eu sabia exatamente o que estava fazendo e mudei meu testamento porque é meu direito. Silêncio. Então ela virou o olhar para meus pais. O único abuso nesta casa é a maneira como vocês tratam Megan e aquela criança. Se palavras pudessem instalar como um tapa, aquele tinha doído. A funcionária fechou a pasta com um estalo. Não vejo nenhum problema aqui. Está tudo em ordem. Os policiais assentiram. Estamos satisfeitos, não há nada a investigar. O alívio me atingiu tão forte que quase desmoronei. Puxei Júlia para os meus braços assim que a trouxeram de volta. Ela se encolheu no meu ombro, tremendo. Mas o alívio não durou. Porque vovó ainda não tinha terminado. Ela se virou para meus pais, a voz mais afiada do que eu já ouvirá. Chamar a polícia contra a própria filha. Mentir sobre mim. Fazer minha bisneta passar por isso. A voz da vovó tremia de fúria. Vocês não pertencem mais ao meu teto. Mamãe arfou, agarrando-se ao encosto da cadeira como se fosse desmaiar. Papai abriu a boca, mas nada saiu. Vocês vão se mudar, disse vovó, firme. Não me importa como, mas vão. Não era um pedido. Nunca tinha visto meus pais sem palavras. Mais tarde, quando os policiais se foram e a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo de antes. Este era cortante, perigoso. Meus pais ficaram duros à mesa, pálidos, os olhos indo de mim para a vovó como se não soubessem quem odiar mais. Júlia se encolheu contra mim. Agora está tudo bem, sussurrou. Beijei seu cabelo. Sim, respondi. Minha voz estava firme. E, pela primeira vez, eu acreditava. Claro, eu não sabia exatamente o que viria depois. Irão brigar. Contestar o testamento? Espalhar mais mentiras? Provavelmente.
Mas a maré tinha virado. A tentativa deles de me apagar falhou. A de apagar Júlia saiu pela culatra. E agora eram eles que estavam sendo apagados. Uma semana depois, o silêncio se quebrou. Não com gritos, nem portas batendo, mas com ameaças. Meus pais me cercaram na cozinha como abutres, sussurrando promessas venenosas. Você vai se arrepender. Vamos garantir que tirem a Júlia de você. Você acha que está segura? Não está. Mais tarde, quando os policiais se foram e a porta se fechou, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo de antes. Este era cortante, perigoso. Meus pais ficaram duros à mesa, pálidos, os olhos indo de mim para a vovó como se não soubessem quem odiar mais. Júlia se encolheu contra mim. Agora está tudo bem, sussurrou. Beijei seu cabelo. Sim, respondi. Minha voz estava firme. E, pela primeira vez, eu acreditava. Claro, eu não sabia exatamente o que viria depois. Irão brigar? Contestar o testamento? Espalhar mais mentiras? Provavelmente. Mas a maré tinha virado. A tentativa deles de me apagar falhou. A de apagar Júlia saiu pela culatra. E agora eram eles que estavam sendo apagados. Uma semana depois, o silêncio se quebrou. Não com gritos, nem portas batendo, mas com ameaças. Meus pais me cercaram na cozinha como abutres, sussurrando promessas venenosas. Você vai se arrepender. Vamos garantir que tirem a Júlia de você. Você acha que está segura? Não está. Não me abalei. Mas Júlia ouviu. Sentada na escada, agarrava seu coelhinho de pelúcia, olhos arregalados. Foi a gota d'água. Na manhã seguinte, vovó ligou para o advogado. Ao meio-dia, 2 policiais estavam na porta enquanto meus pais enfiavam roupas em malas. Não houve escândalo. Sem gritos, sem arrastar nada, só o som de zíperes e o estalo da pasta quando o oficial lhes entregou uma ordem de não contato. Vocês vão ter que encontrar outro lugar, disse vovó, fria. E vão deixar Megan e Julia em paz. Eles saíram sob supervisão policial. Naquela noite, Julia dormiu direto, sem acordar uma vez sequer. A primeira noite tranquila em semanas. 6 meses depois. As notícias correm rápido em família, especialmente na nossa. Uma prima me ligou, cochichando como se fosse segredo de estado. Eles pediram ajuda a Beck. Quase deixei o telefone cair. Claro que pediram. Beck, a filha dourada, a que sempre recebeu tudo. Perguntei, e ela respondeu, agora não dá. O dinheiro tá curto. O dinheiro tá curto. Depois de tudo que deram a ela, entrada da casa, reformas, móveis, agora, quando eles não tinham nada, ela não podia separar um centavo. Não devia rir, mas ri. No fim do mês, os cochichos aumentaram. Disseram que meus pais foram vistos em um abrigo. Depois, alguém comentou sobre um aluguel barato em um bairro perigoso. A ironia? Depois de perder tudo, nem no quadro perfeito de Beck eles cabiam mais. Enquanto isso, Julia e eu vivemos com vovó no andar de baixo. Ela tem seu próprio quartinho agora, pintado de amarelo suave. Todas as noites, enche as paredes com novos desenhos. De manhã, vejo vovó sorrir para ela no café, como se Julia fosse a única criança do mundo que importasse. Não somos ricos. Não somos glamourosos. Mas, pela primeira vez, estamos seguras. Somos uma família. E então, o que você acha? Minha avó fez o certo ou foi longe demais ao deserdar a própria filha?